encontraram aquela gota de sangue que ninguém tinha visto. Como os crimes são desvendados, como chegaram naquele assassino que nem era suspeito. O que ninguém mostra nos programas policiais, você vê aqui no nosso laboratório. Um detalhe que faz toda a diferença. 1 não. 2. Thelma Rocha, fotógrafa pericial, mais de 20 anos de profissão. O fotógrafo vai ter que ter também essa conexão com o perito e com o que ele está vendo. Ricardo Salada, perito há 29 anos. Depois de talvez milhares de atendimentos, a vítima ou não, de que forma ela está, ela é simplesmente uma peça a ser analisada. Trabalhando juntos, Thelma e Salada vão mostrar como os crimes foram solucionados usando a melhor arma que existe: o conhecimento. As técnicas periciais mais usadas no mundo vão ser reproduzidas em experiências no nosso laboratório exclusivo. O plantão vai começar. Nossas escolhas nos fazem ser quem somos. Quem escolhe ser policial paga um preço alto. Quem escolhe ser bandido também. Se esse bandido escolhe matar um policial, o preço inflaciona. O primeiro impacto é chegar na casa de um colega. No seu primeiro dia de férias e a sua própria equipe atendendo. Fui arrepiado. Viaturas de polícia estacionam numa rua da zona norte de São Paulo. Peritos chegam sem fazer ideia do que tinha acontecido. A primeira revelação é chocante. Um colega do departamento foi assassinado. Era um final de semana, eu estava no litoral, na casa do meu irmão, e acordei com o Salada me ligando. Onde você tá? Eu falei, tô na casa do meu irmão. Tipo, ficou louco? Eu lembro que eu tava no interior de São Paulo. E aí, quando eu recebo a notícia, já bate um desespero. Fulano de tal morreu. E naquele momento de negativa, sabe? Falar, o que você tá falando? Ficou louco, né? Como assim? A morte do nosso colega, papiloscopista, foi uma coisa muito traumática. Fui direto pro DHPP, quase que virado. Então, no momento que se recebeu a notícia no departamento, houve um deslocamento em massa de policiais. E aí a gente já se equipou e foi todo mundo pra rua pra tentar encontrar quem tinha feito aquilo. Policiais que estão trabalhando no caso ficam abalados. Afinal, Ricardo era mais do que um colega da mesma equipe. Era um grande amigo. O primeiro impacto é chegar na casa de um colega. E o nosso colega, assim, um colega de paixão. Então, eu já acho que é bem quisto por todo mundo, né? Então, a gente teve aquele impacto, né? No seu primeiro dia de férias e a sua própria equipe atendendo... O local. O seu local, que é uma delegacia especializada em homicídio. Estava coberto com aquela manta térmica do resgate. Então já... A adrenalina já começa a mexer internamente com a gente. E não tem como não se emocionar vendo um amigo de trabalho, um colega 10, saber que ele está ali vítima de um latrocínio cruel. Eu acho que a manta térmica é uma das partes mais chocantes que tem num local de homicídio, seja para um familiar, seja para um amigo, porque é o momento que você fala assim, realmente ali não tem mais socorro, acabou. Eu vou chorar. Quando chega ao local, a perícia percebe duas coisas: que o carro de Ricardo não estava na garagem e que os policiais que já estavam lá choravam. Afinal, a carga emocional envolvida era gigantesca.
Eu sabia que fazer sozinho seria muito difícil. Então eu pedi o apoio de um colega, que é o Dr. Salada. Ele foi comigo ao local, ele estava saindo do plantão noturno, né? Quando eu cheguei com o Guilherme ficou... espanou, né? Não conseguia trabalhar. E ele chega, Salada, faz pra mim. E eu aquele assim, faço. A gente tem que respirar fundo, né? Não sei se é um outro controle ou algo, até um controle de forma desesperada para ter que fazer o nosso trabalho. Quando o policial é assassinado, várias questões vêm à tona. Foi premeditado? Teria sido execução? Ou entraram em conflito e aconteceu um acidente? A gente acaba cogitando muita coisa quando a gente tem um colega morto, né? Será que foi alguma encrenca? Será que foi alguma retaliação? Será que alguém reconheceu ele? Uma cena de crime é o que acontece após a prática do crime. Então há uma alteração no ambiente e há alterações, a prática pericial que nos leva a isso, né? Mas nesse caso específico, claramente ali havia umas telhas ali caídas, quebradas. A primeira hipótese nesse caso é de latrocínio. Mas será mesmo? O veículo pode ter sido roubado só para criar uma pista falsa. Um policial sozinho, sem nenhuma informação de ataque. Realmente, ele acaba sendo pego de surpresa. Mas outro item ainda mais importante também foi roubado da vítima. A sua arma. O policial, de uma forma geral, anda armado e preparado para enfrentar determinados tipos de situação. Na verdade, se consegue evitar ou reduzir essa chance pelo estado de alerta. Mas quantas pessoas conseguem viver o dia inteiro em estado de alerta? Nenhuma arma é encontrada no local, mas a cena do crime está cheia de vestígios. Projéteis espalhados pela garagem, danos na parede, furos no boné da vítima e os ferimentos do próprio crânio de Ricardo deixam claro que ele foi alvejado a queima-roupa. Você utiliza o estojo que eu lembro de onde estavam os disparos. Positivo. Tá bom? Tá. Positivo. Então, o que aconteceu? Eu fiz a análise da vítima, tinha as lesões na cabeça, né? E tinha uma lesão na peitoral. Eu localizei só o estojo que estava na calçada. A garagem, o estojo estava sobre a calçada, né? Próximo ao final da calçada. E aqui assim fica a garagem aqui fechada, ó. Você localizou os embates? Embates de projéteis, furos causados pelo projétil na parede próximo à qual o cadáver estava, né? Tudo isso leva a crer que houve uma luta e um posterior disparos. Que tinha um cano que escondia um pouquinho um embate. Certo. A gente chegou a quebrar um pedaço e tinha um projétil lá dentro. Então aqui você tinha um projétil. Isso já vai dar uma indicação da trajetória daquele projétil, da onde ele veio para onde ele estava indo. Isso dá uma sugestão da posição do atirador. A gente já tinha ciência da necrópsia, tiro que entrou e saiu. Tá. Um disparo, fechou. Tá. E aí a gente tentando fazer a varredura, nessa quina nós encontramos mais 2 embates. Embate e ricochete. Tá. Aí nós fizemos essa varredura toda aqui e mais ou menos no final da garagem nós achamos a fragmentação de um projétil. Quando a detonação da espoleta e o propelente, existe a saída do projétil. Junto com essa saída do projétil existe a fumaça pela queima dos gases, expansão dos gases. Existem partículas de pólvora que elas não queimam instantaneamente, mas elas saem ainda queimando, né? E existe a chama da própria explosão.
Então, dependendo da distância entre a boca do cano e o alvo ou o anteparo, você tem um resíduo característico. A gente começa a montar esse quebra-cabeça através de danos na parede, danos no ambiente, né? Não só na parede, posição de estojo, posição de projétil. Aí, a partir disso, esses elementos vão para a balística e dentro do laboratório vai ser analisado o calibre, tanto do estojo quanto dos projéteis, né? Os raiamentos que ficam nos projéteis, as marcas características ficam no estojo. E isso vai indicando, né? A gente já tem a posição do atirador, agora a gente começa a indicar qual era a arma que esse atirador portava. Pistola. Ejeta para direita. Ele tá aqui, o que ó. matou foi o tiro ele toma no um peito. disparo no peito. Isso. Aí ele começa a cair. Isso mesmo. Aí de alguma forma, a pessoa dá outro disparo, confere. Vem para dar o confere. O projétil se fragmenta e dá as perfurações na cabeça dele. Na verdade, não eram 2 projéteis, e sim 2 fragmentos. Pontos factuais eu tenho muito claro na minha cabeça. Então eu sei quantos ferimentos ele tinha, aonde ele tinha, né? E qual foi o ferimento determinante. Então você tem um embate oblíquo, a gente deduziu, deduziu não, né? Até pela linha. Pra você ver que quando ele levou o tiro, o carro estava ainda na garagem, que um dos estojos deve ter caído em cima do carro. Ah, tá. E quando eles tiraram o carro da garagem, caiu na calçada. No dia que eu fiz, foram recolhidos 2 projéteis. Tá. E no dia que eu fiz, foi recolhido o estojo e o boné que eu vou pegar agora. Na garagem, entre tantos vestígios, há um boné largado no chão. Os colegas sabem que Ricardo adorava bonés. Tanto que estava com um no mesmo momento em que foi assassinado. Mas aquele segundo boné não parece ser dele. Quando foi fazer o local, encontrou um boné, não era característico do que ele costumava usar. Ele era um cara que estava sempre muito bem arrumado. Ele sempre estava de boné, sempre estava de tênis impecável. A polícia tem uma grande pista do assassino. Ele provavelmente deixou o boné cair na garagem e fugiu sem ele. Se ainda tiver vestígios de DNA guardado nele, esse boné vai acabar custando muito caro para o seu dono. Quem escolhe ser policial paga um preço alto. O primeiro impacto é chegar na casa de um colega. No seu primeiro dia de férias e a sua própria equipe atendendo. Tá arrepiado. Os policiais que estão trabalhando no caso ficam abalados. Eu sabia que fazer sozinho seria muito difícil. Quando eu cheguei com o Guilherme espanou. A primeira hipótese nesse caso é de latrocínio. Pra você ver que quando ele levou o tiro, o carro estava ainda na garagem, que um dos estojos deve ter caído em cima do carro. E tinha um boné que eu vi que não era dele. Ele era um cara que estava sempre muito bem arrumado. Ele sempre estava de boné, sempre estava de tênis impecável. A polícia tem uma grande pista do assassino. Ele provavelmente deixou o boné cair na garagem e fugiu sem ele. Se ainda tiver vestígios de DNA guardado nele, esse boné vai acabar custando muito caro para o seu dono. Se o boné for mesmo do criminoso, ele pode ser periciado e trazer novas pistas. É o que a família e os amigos de Ricardo esperam. Encontrar um boné debaixo do armário mostra a importância de se preservar o local do crime. Qualquer objeto manipulado de forma indevida pode acabar com uma possível prova. A cena do crime ela tem que ser bem preservada, que vai mostrar para nós a dinâmica. Houve luta? Aparentemente não, porque não tem nada quebrado, fora do lugar. Os estojos, a posição daquela munição. Partir para um lado mais técnico. Fixação da prova, custódia da prova. Sim, com certeza. Legitimidade dessa prova, ela estava lá mesmo?
aonde ela estava. Tá, né? exatamente. Então vamos chamar o Pedro. Pedro é um fã de perícia, né? E vamos ver o que ele consegue levantar dentro dessa cena. Já chama, vamos Que ver se ele gosta da perícia, vamos ver se ele é observador. Pedro! Tudo bem? Você... Nossa. Está ali. Da casa, 2 homens. Eles já tinham a intenção de encontrar a casa de Ricardo? Se o boné for mesmo do criminoso, ele pode ser periciado e trazer novas pistas. Encontrar um boné debaixo do armário mostra a importância de se preservar o local do crime. Qualquer objeto manipulado de forma indevida pode acabar com uma possível prova. Ali naquela caixinha prata, você acha que é o que ali dentro? Não sei. Você mexeu na bolsa, você mexeu na escova. Quem... Com as sobre a dupla que aparece nos vídeos. Vara do sujeito. Ele já tinha passado. Cauê percebe, se liga, a polícia quer saber quais são. Pedro, lembra que você pegou no caderno? Não. Os policiais verificam que as semelhanças são muitas com o sujeito da câmera de segurança. Mas, para a sorte do rapaz, um detalhe crucial acaba por tirar Cauê da cena do crime. O homem nas imagens tem uma tatuagem na mão. Cauê não. Cauê pode não ter sido o assassino, mas é preso em flagrante por tráfico. Deu muito azar. Sabe aquela sua tia que adora programa policial? Ela pode contribuir mais para a sociedade do que você que não sai da rede social e só assiste filme de arte. Uma testemunha afirma ter presenciado o crime e visto um dos homens que aparece nas imagens das câmeras de segurança atirar contra Ricardo. Outra testemunha afirma ter visto um dos homens deixando o carro de Ricardo na frente de um mercado a 4 quilômetros do local do assassinato. Finalmente, o carro de Ricardo é encontrado pela polícia. Os peritos fazem uma devassa no veículo à procura de qualquer vestígio que pudesse ser deixado. Mas é claro, eles têm suas ferramentas. Eles usam swab no volante, câmbio e chave para tentar recolher amostras de DNA. Fios de cabelo também foram recolhidos do interior do automóvel. E aí, Pedro, aqui tem uma série de... No carro ser inconclusiva, o veículo ainda tinha um sinal que poderia ajudar a dar uma luz se o crime foi premeditado ou não. Uma testemunha afirma ter presenciado o crime e visto um dos homens que aparece nas imagens das câmeras de segurança atirar contra Ricardo. Outra testemunha afirma ter visto um dos homens deixando o carro de Ricardo na frente de um mercado a 4 quilômetros do local do assassinato. Finalmente, o carro de Ricardo é encontrado pela polícia. Apesar da análise das amostras de DNA recolhidas no carro ser inconclusiva, o veículo ainda tinha um sinal que poderia ajudar a dar uma luz se o crime foi premeditado ou não. A perícia leva o carro de Ricardo para uma reprodução simulada na cena do crime, enquanto vários agentes vasculham a região em busca de outras pistas. Então, você lembra que no dia dos fatos o carro não estava aqui, Sim. né?
Ele foi localizado no mesmo dia. Quando nós chegamos no dia seguinte para fazer o complementar, o carro estava na garagem. De imediato, a gente falou assim, vamos tirar o carro da garagem para fazer uma análise melhor. Quando nós estamos tirando o carro da garagem, entrei aqui, tinha umas cadeiras de praia. Vou até pegar para você entender o que aconteceu. Quando a gente volta para a cena, para tentar entender a dinâmica do que aconteceu naquela garagem, o carro já estava posicionado. Era uma garagem, não era muito ampla, né? Mas você conseguia circular em volta do carro com uma certa ali habilidade, né? Você não andava facilmente. Então, vamos colocar o carro para fora para a gente conseguir ter uma leitura melhor? Vamos. Eu pisei aqui de uma maneira que a cadeira Caiu. bateu em ti? Bateu aqui no para-choque, aqui na parte. Quando eu levanto, eu falo, caramba, fiz uma marca no carro. O doutor André chegou e falou, não, Té, não. Isso daqui, só por queda, não causaria essa marca. Nesse momento, a gente, sem querer, consegue determinar exatamente aonde o carro estava parado. E aí a gente já tinha uma distância plausível de circulação. Porque tinha uma marcação aonde esse ferro fez Bateu. Praticamente isso. Tá. E aí a gente tentou, colocando o pé, forçou, e aí a gente viu que dava a tinta vermelha aqui e a branca aqui. Tá, legal. E não só por queda. Certo. Então, provavelmente na luta, deslocamento, alguém bateu na cadeira e acabou se movimentando. E aí a gente falou, caramba, achamos a posição do carro. Eu acho que ele tenta, de uma maneira mais confortável, sacar para reagir. Eu acho que não chegou a ter o contato, eu acho que ele pisa, caminha já em queda, o cara... criar uma distância aí pra... ele fica desequilibrado, fica fácil o cara atingir ele, né? Porque lembra que ele não revidou? Que era a nossa dúvida, por que ele não atirou? A busca continua. Através da inteligência da polícia, os investigadores chegam a um outro nome: Diego. Quem é Diego e por que ele teria matado Ricardo? A roda do mundo do crime começa a girar. Diego se liga que está sendo procurado. Sua imagem está em rede nacional. Todo mundo que ele conhece lança a fita. A polícia está atrás de você, malandro. Mas para mostrar que é inocente, ele mesmo se apresenta na delegacia. O primeiro suspeito que apareceu ali no departamento, ele foi voluntariamente. Falou assim, olha, divulgaram umas imagens, né? Tá aparecendo em tudo quanto é canal. E tem um monte de gente falando que sou eu. E não sou eu, né? A gente falou, que bom que não é você, né? Que legal. Ele afirma que não matou Ricardo. Diz que no dia do crime, deixou as filhas com a ex-mulher em um bairro do outro lado da cidade e ficou por lá procurando emprego. Pode até parecer legal a atitude do cara de ir voluntariamente esclarecer tudo, mas de boa intenção, o inferno tá cheio. Só que ele andou no corredor ali da delegacia, né? E você via ele andando no corredor e você via as imagens, você falava assim, caramba, é ele. E a polícia não costuma acreditar numa história de cordeirinho sem checar se não tem um lobo por trás. Tem muito elemento contra Diego. E a polícia pede um mandado de busca e apreensão na casa dele. Com o mandado de busca e apreensão, a polícia recolhe a escova de dentes de Diego em sua casa. Objeto é encontrado seu DNA. Lembram do boné esquecido na cena do crime? Eles comparam o DNA encontrado no boné com o DNA encontrado na escova de Diego. E adivinha, é o mesmo DNA. Quem usou aquele boné também usou a escova. A prova científica disse, isso coletado na sua casa é compatível com esse boné. Esse DNA é desse boné. Então, é seu. É incontestável. Com a comprovação científica e os relatos das testemunhas, ele é preso. Mas Diego continua negando o crime e diz que não conhece o outro sujeito que aparece nas imagens. Pelo jeito, ele também não conhece a perícia. Com ele preso, a polícia precisa descobrir quem é o segundo criminoso e qual deles atirou em Ricardo. Através de investigações no mundo digital, a polícia identifica a conexão de um novo sujeito ao crime. Um homem idêntico ao comparsa que aparece nas câmeras de segurança. O nome do novo suspeito? Iago.
Quem escolhe ser policial paga um preço alto. A primeira hipótese nesse caso é de latrocínio. Tinha um boné que eu vi que não era dele. A polícia tem uma grande pista do assassino. O primeiro suspeito que apareceu ali no departamento, ele foi voluntariamente. Falou assim, olha, divulgaram umas imagens, né, tá aparecendo. E tem um monte de gente falando que sou eu, e não sou eu. E a polícia não costuma acreditar numa história de cordeirinho sem checar se não tem um lobo por trás. Com mandado de busca e apreensão, a polícia recolhe a escova de dentes de Diego em sua casa. Objeto é encontrado seu DNA. Lembram do boné esquecido na cena do crime? Eles comparam o DNA encontrado no boné com o DNA encontrado na escova de Diego. E adivinha, é o mesmo DNA. Mas Diego continua negando o crime e diz que não conhece o outro sujeito que aparece nas imagens. Pelo jeito, ele também não conhece a perícia. Os policiais chegam na casa em que Iago está e efetuam a sua prisão. Iago percebe que o cerco fechou e confessa. Diz que conheceu Diego no dia do crime e foi convidado por ele para roubar um carro. A sintonia entre os dois foi instantânea. Iago afirma que ele não conhecia Ricardo e a vítima foi escolhida aleatoriamente porque estava saindo de carro da garagem. Inicialmente eles foram furtar um veículo ali. Por acaso, a garagem estava aberta naquele momento. Vamos aproveitar ali que tá. E durante a ação, possivelmente ele não quis reagir, mas ele estava armado. Aí eles perceberam que ele estava armado. E ele, percebendo isso, acabou tendo que reagir. A cadeira provavelmente deve ter havido uma luta corporal. É, porque ela estava assim, né? Então, que distância, após ser alvejado, ele deve ter caído de alguma forma com a cabeça. Que ele caído, o mala pega a arma dele e dá o confere com a arma dele. Porque ele leva o carro e a arma. Então, ele foi pego desprevenido e eles também acho que não esperavam. Então, eles agiram também meio no impulso ali. Tanto que eles pegaram o veículo e logo abandonaram, né? Então, porque eles sabiam que ia dar problema. O resultado, vamos botar daquele staff do laboratório, que tem uma importância enorme. Ah, sim, entende? porque... Que essas pessoas que fizeram os exames de DNA no boné, no confronto balístico... O IML dando retorno. Dando retorno, quer dizer... Então, o que eu sempre falo, né? É a equipe toda trabalhando. É o tripé, né? É o tripé. Medicina legal, criminalística e criminologia. Fechou. Então, matar o policial é uma vitória para eles, é uma pessoa a menos contra o crime e a sensação de impunidade. E a sua profissão determinar que você tem que morrer, né, num horário de folga, o cara te pega e fala, você é policial militar? Manhã de 2016. Segundo a acusação, Iago é procurado por Diego para roubar um carro. Os dois passam na frente da casa de Ricardo, que está na garagem pronto para sair. Diego, com as mãos escondidas debaixo da camiseta, finge estar armado e anuncia o roubo do carro. Diego vê que Ricardo está armado e manda Iago atirar. Ele levanta a arma e dispara contra o peito de Ricardo, que cai contra a parede. Diego toma a arma de Ricardo e dispara mais 2 vezes, a queima-roupa, contra o policial. Ele era do bem. O jeito que ele morreu é um jeito que a gente tem uma repulsa muito grande, que é pelo bem material. Você vai tirar o que é meu e ainda me mata, né? Que é o latrocínio. Você ter um dado de a cada 44 horas um policial morto é um dado que, assim, é muito triste. Na ida ao trabalho, tem que tomar cuidado. Na volta do trabalho, tem que tomar cuidado. Durante o trabalho, tem que tomar cuidado. E na hora da folga, também tem que tomar cuidado, né? Apesar de estar portando arma, nem sempre é o que vai resolver a situação pro nosso lado. Existem situações que realmente a gente fica perdido, a gente fica rendido, sem chance de defesa. Os 2 assassinos roubam um carro. Percorrem 4 quilômetros e abandonam o veículo por ser uma prova do crime. 1 ano após o cruel assassinato de Ricardo, Diego Silva Santos e Iago Menezes Góes foram condenados em primeira instância a 20 anos de reclusão em regime fechado. Se eles realmente nunca tinham se visto, vão ter muito tempo juntos para se conhecer melhor e conviver com o resultado das suas escolhas. Temos que tentar
dentro do possível, separar totalmente a nosso lado profissional do nosso lado pessoal. Como trabalhamos num ambiente com uma situação um pouco pesada, a gente acaba vendo muita coisa com naturalidade. Então é comum a gente chegar, estar conversando entre nós e comentar que uma vítima tem um belo de um ferimento, uma bela de uma lesão, por ela ser algo típica ou muito típica do que a gente estuda, do que a gente acaba se preparando.